Gatos tuxedo são conhecidos pelo seu padrão de pelagem único, que se assemelha a um traje clássico de smoking. No entanto, suas pelagens únicas são apenas uma das muitas características interessantes desse gato. Hoje, você aprenderá 10 fatos surpreendentes sobre os gatos tuxedo. Número 1. Tuxedo não é uma raça? Um equívoco comum sobre os gatos tuxedo é que eles são uma raça específica. A verdade é que tuxedo é um padrão de pelagem, não uma raça. Outros padrões de pelagem, por exemplo, incluem o calico e o tabby. Por outro lado, raças incluem siameses, Scottish folds, persas e etc. Curiosamente, existem muitas raças diferentes de gatos que podem ter o padrão de pelagem tuxedo. Algumas das mais populares são o British Shorthair, American Shorthair e o Maine Coon. Por outro lado, o padrão de pelagem tuxedo refere-se a um gato bicolor, com seções pretas e brancas. No tuxedo, o preto é a cor dominante da pelagem. A barriga e as patas de um gato tuxedo geralmente são brancas, embora a distribuição do branco varie muito de gato para gato. Alguns gatos tuxedo também têm marcações no rosto. Número 2. Gatos tuxedo não possuem um gênero dominante. No caso de alguns padrões de pelagem, o sexo é um fator determinante. Os gatos calico e tortoise shell, por exemplo, são sempre fêmeas, a menos que haja uma anormalidade genética. Isso ocorre porque a cor da pelagem está ligada ao cromossomo X. As fêmeas têm 2 cromossomos X, enquanto os machos têm apenas um. A coloração dos gatos calico e tortoise shell só pode ser produzida com 2 cromossomos X. A única maneira de um gato calico ou tortoise shell macho existir é se ele tiver uma anormalidade genética que o leve a ter cromossomos XXY em vez de cromossomos XY. Por outro lado, os gatos tuxedo não possuem um gênero dominante. Embora você possa suspeitar que eles sejam apenas fêmeas devido à sua pelagem bicolor, sua coloração não está ligada aos seus cromossomos. Isso significa que tanto machos quanto fêmeas podem ser gatos tuxedo. Número 3. Seu padrão de pelagem é aleatório. O processo pelo qual os gatos tuxedo adquirem suas manchas brancas é único e fascinante. Para entender como o padrão de pelagem de um gato tuxedo é formado, é necessário conhecer o processo de coloração da pelagem no útero. As células de pigmento são responsáveis pela coloração preta de um gato tuxedo. Sem células de pigmento, a pelagem será branca. Quando os gatos tuxedo estão no útero, as células de pigmento se dispersam por toda a pele para determinar a cor da pelagem quando ela crescer. Anteriormente, os cientistas acreditavam que os gatos tuxedo eram produzidos como resultado de células de pigmento lentas ou ineficazes. Acreditava-se que as células de pigmento não alcançariam todas as partes do corpo do gato antes de seu nascimento. Em outras palavras, as partes em que as células de pigmento alcançaram seriam pretas, e as partes em que não alcançaram seriam brancas. No entanto, estudos mais recentes sugerem que a distribuição das células de pigmento é completamente aleatória, e as manchas brancas são um subproduto de um gene KIT defeituoso. É o que determina se a pelagem de um gato terá alguma área branca. Descobriu-se que as células de pigmento se multiplicam de forma aleatória e o gene KIT defeituoso diminui a taxa de multiplicação, em vez de desacelerar as próprias células, como anteriormente sugerido. Portanto, não há células suficientes para cobrir todo o gato, o que resulta em manchas brancas. Número 4. Gatos tuxedo nunca serão iguais. Assim como nenhuma de 2 impressões digitais são idênticas, os padrões de pelagem dos gatos tuxedo também não são os mesmos.
Isso significa que a pelagem de cada gato tuxedo é única. Como mencionado no fato número 3, as células de pigmento se multiplicam de forma aleatória. Sua dispersão e cobertura não seguem um padrão genético. Embora as cores preto e branco em si sejam geneticamente codificadas, sua manifestação na pelagem não é. As manchas brancas aparecem de forma diferente em cada gato tuxedo. Existem algumas divergências entre as comunidades científicas em relação à verdadeira definição de um gato tuxedo. Alguns acreditam que apenas os gatos pretos com patas brancas e barriga branca devem ser considerados verdadeiros tuxedos. No entanto, outros argumentam que qualquer gato predominantemente preto com marcações brancas é um tuxedo. Independentemente disso, cada gato tuxedo tem uma aparência diferente. Alguns terão pés brancos e barriga branca, outros terão marcações brancas no rosto. Geneticamente falando, nenhum gato tuxedo poderá ter exatamente a mesma aparência. Mesmo se você clonar um gato tuxedo, sua pelagem será diferente. Isso ocorre porque, como mencionado, as células de pigmento não seguem um caminho genético pré-determinado. Como resultado, as manchas brancas de dois gatos tuxedo nunca serão iguais. Número 5. Gatos tuxedo tiveram companheiros famosos. Não deve ser surpresa que o elegante gato tuxedo tenha tido alguns companheiros famosos ao longo dos anos. Isso ocorre porque muitas pessoas famosas e influentes possuíram gatos tuxedo. Entre os mais bem documentados estão William Shakespeare, Beethoven e Isaac Newton. Enquanto as peças de teatro, músicas e textos científicos mais famosos do mundo estavam sendo escritos, um gato tuxedo estava lá. Além de terem tido companheiros famosos, os gatos tuxedo também tiveram companheiros ricos. Em determinado momento, o gato mais rico do mundo era um tuxedo. Um gato tuxedo chamado Sparky pertencia a um dono incrivelmente rico. Quando o dono faleceu em 1998, ele deixou toda sua fortuna para Sparky. A herança de Sparky era de aproximadamente 6,3 milhões de dólares americanos na época. Isso é muito dinheiro. Portanto, seja influente, poderoso ou rico, os gatos tuxedo parecem atrair pessoas bastante notáveis e por um bom motivo. Basta olhar como eles são sofisticados e elegantes. E se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe também um comentário. E não se esqueça de compartilhar. Número 6. Tuxedos são encontrados em todo o mundo. Como os gatos tuxedo não são uma raça específica, mas sim um padrão de pelagem, eles não estão limitados a uma área geográfica. Isso significa que, ao contrário de outros gatos que são mais comuns em determinados países, os tuxedos podem ser encontrados em todo o mundo, já que as raças que normalmente exibem cores de pelagem tuxedo também estão presentes em todo o mundo. Os gatos tuxedo são verdadeiramente versáteis e podem ser encontrados em muitos países diferentes e até mesmo em diferentes continentes. Isso torna os gatos tuxedo amplamente disponíveis para aqueles que desejam adotar um. Não importa onde você esteja no mundo, é provável que você possa encontrar um gato tuxedo pertinho de você. Isso é especialmente uma ótima notícia para os entusiastas de tuxedo. Número 7. Mais gatos tuxedo precisam ser adotados. Mais gatos precisam de lares, incluindo muitos tuxedos. Isso pode ser porque os tuxedos são predominantemente pretos e estudos mostram que gatos pretos têm menos chances de serem adotados do que gatos de outras cores. Pesquisadores descobriram que esse viés de preconceito contra gatos pretos se deve a razões psicológicas e superstições. Se você quiser saber mais sobre esse fenômeno, confira nosso outro vídeo chamado Top 10 Razões para Adotar um Gato Preto. Mas a boa notícia para os amantes de tuxedo é que há muitos deles esperando por um lar. Como mencionamos no fato número 6, os gatos tuxedo podem ser encontrados em todo o mundo. Isso significa que há chances de um gato tuxedo estar procurando um lar bem perto de você.
Independentemente de você decidir adotar um tuxedo ou não, é uma ótima ideia procurar gatos em abrigos próximos a você, caso esteja pensando em adicionar um amigo felino à sua família. Número 8. Tuxedos são alcançadores de alto nível. Alguns gatos tuxedo foram além do que se poderia imaginar que um gato poderia fazer. Por exemplo, um gato tuxedo chamado Roderick alcançou o cume do Monte Everest com o seu dono. Isso é uma conquista incrível para um tuxedo, algo que qualquer gato dificilmente conseguiria realizar. Tuxedos também deixaram sua marca no campo político. Um tuxedo chamado Tuxedo Stan concorreu à prefeitura da cidade canadense de Halifax em 2012. Sim, é sério, ele até criou seu próprio partido político, o Partido Tuxedo do Canadá. Embora, infelizmente, Tuxedo Stan não tenha vencido, ele causou um grande impacto na comunidade. Como você pode imaginar, o conselho da cidade de Halifax até concedeu uma verba para castrar e esterilizar gatos de rua na região. Infelizmente, Tuxedo Stan faleceu em 2013, mas uma fundação chamada Sociedade de Bem-Estar Felino do Partido Tuxedo do Canadá continua trabalhando em prol dos gatos em sua homenagem. Outro fato interessante é que um tuxedo se infiltrou no mais alto escalão do governo dos Estados Unidos, no poder executivo. Um gato tuxedo chamado Sox viveu na Casa Branca quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. Ele recebeu o título oficial de primeiro gato dos Estados Unidos. Número 9. Gatos tuxedo são ícones da cultura pop. Gatos tuxedo são muito presentes na cultura pop, aparecendo em livros, filmes e televisão. Há anos, o gato do Dr. Seuss é um dos gatos mais populares da cultura pop, e acontece de ser um gato tuxedo. O gato do Dr. Seuss, assim como muitos gatos tuxedo, é predominantemente preto, com barriga e rosto brancos. Ele é sem dúvida um dos exemplos mais famosos de gatos tuxedo da cultura pop. No entanto, há muitos outros concorrentes reconhecíveis. O gato Félix, embora menos popular nos dias de hoje, é um dos desenhos animados mais famosos e reconhecíveis de todos os tempos. Ele é emblemático da era do cinema mudo e estreou há mais de um século, em 1919. Ele continuou aparecendo na mídia ao longo do século XX e ainda é utilizado até hoje. Assim como o gato Félix, ele incorpora o que é conhecido como tuxitude, a reputação que os gatos tuxedo têm de serem brincalhões e inteligentes, e até mesmo um pouco travessos. Outro belo exemplo é o gato Sylvester, dos Looney Tunes. Sylvester é muito conhecido aqui no Brasil como Frajola, e está sempre atrás do canário amarelo Tweety, o também famoso Piu Piu, um dos desenhos animados mais amados e queridos por várias gerações aqui no Brasil. Todos esses gatos fictícios e mais outros ajudaram a solidificar o gato tuxedo na cultura mundial. E certamente os tuxedos continuarão a servir de inspiração para mais ícones da cultura pop à medida que o tempo passa. Número 10. Existem muitos mitos sobre os gatos tuxedo. Com um gato tão elegante, não é surpresa que rumores e mitos sobre os tuxedo sejam abundantes. Esses mitos variam de plausíveis a absurdos. Um dos mais engraçados é o rumor de que os tuxedos são os únicos gatos permitidos a frequentar a Ópera Metropolitana de Nova York. Essa hilária história surgiu do fato de que, como os gatos tuxedo seguem o código de vestimenta com seu casaco chique, eles são sempre permitidos na ópera. A verdade é que a ópera nem mesmo tem um código de vestimenta, e infelizmente eles também não permitem gatos. Outro rumor disseminado sobre o tuxedo é que eles eram adorados pelos antigos egípcios. No entanto, não há evidências que comprovem que isso seja verdade. Os antigos egípcios são conhecidos por terem sido muito afeiçoados aos gatos, mas não se sabe se os tuxedos estavam entre eles. É mais provável que gatos selvagens da selva e gatos selvagens africanos
fossem os mais comuns na sociedade egípcia antiga. Se algum desses gatos tinha pelagem tuxedo ou não, é desconhecido, mas não há evidências que sugiram que eles tinham. Portanto, por enquanto, esse mito continua apenas um mito. Outros mitos sobre os tuxedos sugerem que eles têm propriedades mágicas ou características de personalidade específicas. Tenho certeza de que, se você pesquisar mais a fundo, encontrará muitas outras alegações surpreendentes. Agora você já sabe um pouco mais sobre esses gatos lindos e fascinantes, com seus smokings preto e branco, sejam eles chamados de tuxedos ou simplesmente de frajolas. Se você gostou desse vídeo, deixe-nos saber nos comentários qual desses fatos você achou mais interessante. E é claro, por favor, dê um joinha. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois assim você ajuda outros amantes de gatos a encontrarem nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Tchau!